internautas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Estamos no ar com a TV Call Center. Eu sou Kenji Sakamoto e, como todas as terças-feiras, nós temos convidados especiais para falar do mercado de Contact Center envolvendo tecnologias, processos e também os talentos humanos. Hoje nós convidamos o Davi Lederman. Davi, tudo bem? Tudo bem. É um prazer em tê-lo aqui, né? E com o Davi, né, o Davi tem assim, passagens aí por várias multinacionais, sempre em cargos executivos, né? Passagens também por universidades, né, ligadas à educação, e também agora ele está mexendo com universidades corporativas, né? Então nós temos a honra de ter aqui hoje o Davi Lederman, diretor da Lederman Consulting and Education, okay? E nós vamos falar principalmente sobre ações de encantamento, coisas que nós temos alguma coisa no Brasil, mas ele tem inovado trazendo experiências fantásticas de fora. E uma das experiências fantásticas trata do mundo fabuloso de Walt Disney, né? Davi, tudo bem com você? Tudo bem. Então tá ótimo. Davi, como que a Disney pode servir de modelo para outras empresas se ela é só de entretenimento? Ou seja, para o público em geral, todo mundo acha que a Disney é só para brincar e tudo mais. Como é que a gente pode ver algum espelho disso daí? Isso que a gente tem o prazer de estar trabalhando junto com eles no Brasil. A gente representa o Instituto da Disney, Disney Institute no Brasil. E a oferta de valor é exatamente essa, né? Eles têm uma procura natural de pessoas, executivos, querendo entender como é que a Disney consegue gerar essa magia. E são cursos que são dados nos Estados Unidos, hoje a gente tem a honra de trazer para o Brasil, onde a pessoa vai e faz um comparativo do que a Disney faz e do que ela pode trazer para a empresa dela. A oferta de valor não é se divertir só, é divertido também participar, mas a oferta de valor é inspirado no que a Disney faz, o que é que eu posso fazer no meu negócio. Beleza, excelente. Ô, Davi, nós estamos aí sendo assistidos aí por uma série de pessoas, né? Quem tiver alguma pergunta para o Davi Lederman, pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Duas pessoas amigas que estão assistindo aí ao nosso programa, né? A Cíntia Faccioli, PhD, tá? Ela terminou de escrever um livro chamado Liderança 360 Graus, né? Parabéns aí, Cíntia, né? E também nós estamos sendo assistidos pela Kátia Fumisaito, que é gerente de relacionamento do Credifibra. Um beijo para vocês e obrigado aí pela audiência, tá? Davi, dá um exemplo prático de aplicação da Disney, né, em uma empresa. Por exemplo, lá nos idos de 93 eu tive a oportunidade de fazer o curso lá, né? Quem diria que um dia a gente ia estar tendo a honra de trazer para o Brasil. Todo mundo que já foi para o parque sabe que na maioria das vezes tem fila nos brinquedos, né? Que eles têm muito volume. E você tem nas filas, você percebe uma certa técnica de distrair as pessoas enquanto ela está na fila, né? Passar a televisão, jogar um pouquinho de água úmida, né? Ambiente temático também. Temático e tal. E tem aquele negócio que funciona magicamente, que aquela plaquinha assim: a partir de agora você vai demorar 1 hora para entrar no brinquedo, né? Estatisticamente daquele ponto você demora 1 hora. Isso para o nosso mundo do call center, naquela época era até pioneiro, eu tive a oportunidade de implantar, eu voltei encantado com o curso. E aquela história, olha assim, ó, a partir desse momento você discou, infelizmente você ligou no horário de maior movimento e você vai demorar 15 minutos na fila. Você deseja aguardar ou você deseja deixar um recado? Aí é um exemplo que você pode deixar um recado e a gente na época retornava a ligação caso a pessoa quisesse deixar um recado. Então não deixou de atender o cliente. Não deixou de atender. E serviço
E atendimento ao cliente é universal, quer dizer, você pega a inspiração de uma grande empresa de entretenimento que está preocupada com essa fila, você pode trazer para o mundo do call center, por exemplo. Bacana. Ô, Davi, conta mais alguma coisa de interessante nesse fantástico mundo aí, o que eu posso contar é um caso verdadeiro que ocorreu, que aí acho que ele passa por cultura, passa por um monte de coisa, uma história muito bonita. A história do garotinho que foi para Disney e ele, o ídolo dele, diferentemente dos outros garotos, o ídolo dele era o Capitão Gancho. O Capitão Gancho, ele é meio malvado, ele era aquele que na escola bate em todo mundo, é o bully, né? Então o garoto se identifica com o Capitão Gancho. Aí você vai pro parque e quando você entra no parque você recebe um folheto e você sabe que o Mickey vai estar dando autógrafo na torre no lugar tal, o Buzz Lightyear no lugar tal. E exatamente naquele dia o pai e o garoto estão no parque e vai ter a assinatura do Capitão Gancho às 11 horas em determinado lugar. Oba, vamos lá, pai, vamos lá, tal. Vai o pai e o filho nesse lugar e eis que a decepção, naquela hora, naquele local, o Capitão Gancho não está presente. Ora, mas a Disney todas as empresas são humanas, são compostas de seres humanos e elas falham. Naquele dia, a pessoa que incorpora o caractere do Capitão Gancho não pôde vir, bateu o carro, teve uma emergência, não tinha substituto e falhou. Então a Disney como empresa falhou e frustrou o pessoal que estava na fila para pegar a assinatura do Capitão Gancho. Bacana. Aí o moleque já era bravinho, imagina, né? Reclamou muito com o pai, etc e tal. E o pai foi aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade. E o pai foi então falar, bom, pelo menos a reclamação eu vou fazer no balcão do Guest Relations, da relação com o cliente. Nós vamos depois tirar algumas conclusões com esse caso. Anotaram a reclamação, o pai desabafou e foi embora. Você só pode registrar a informação. A sorte que se deu é que aquele pai e aquele filho estavam hospedados no parque, então você tem acesso ao quarto. Baseado na cultura e nos valores, junta um comitê, fala, bom, tem uma reclamação, o Capitão Gancho faltou mesmo, não tem jeito, erramos. Não importa que aconteceu um acidente com a pessoa que incorpora o caractere. O que a gente pode fazer? Bom, incorporando nossos valores e nossa cultura, o Capitão Gancho jamais pediria desculpas. Então, como é que a gente pode fazer? Então, foi montado um cenário no quarto do garoto, deixa a janela aberta, como se Peter Pan tivesse voado, sabe, o ventinho? Certo. Né? Deixa um bilhete de desculpas, tipo o pergaminho da Terra do Nunca, mas escrito por quem, Kendi? Escrito pelo Peter Pan. Ok. Que aí ele escreve assim, olha, senhor garoto tal, Bob, né? Sinto muito que o Capitão Gancho não pôde vir. Mas ele é malvado mesmo, você sabe, ele fez de propósito porque ele é do mal. Aí o garoto, yes, eu sabia, o capitão é do mal, né? Sim. Então eu venho aqui pedir desculpas para você, em nome da Terra do Nunca e daquele malvado, daquele Capitão Gancho, assinado tal, e deixaram uma lembrancinha para o garoto. Então, é inesquecível, né? É inesquecível e assim, aquele momento trágico e aquele pai que foi com a sensação ruim durante o dia, no fim do dia. Então, quais são as lições que a gente pode tirar disso? Errei? Qual é o mecanismo que eu vou deserrar? De acordo com os meus valores e com a minha cultura. Somos humanos, qualquer organização de serviço, na maioria das vezes, ocorrerão falhas. Mas o que a gente tem que entender é que a falha pode ocorrer. E em ocorrendo a falha, o que a gente tem que ter é planejado, estruturado, mecanismos de correção dessa falha, de acordo com o que somos. Né? Então o Capitão Gancho jamais pode pedir desculpas. Ele não pede desculpa porque é contra os valores do personagem. Sim. Então esse é um exemplo bonito de ver que, de repente,
o que era para ser um momento ruim, um momento trágico, foi transformado num momento mágico no final do dia. Veja, esse pai, quando ele volta de viagem, ele vai contar esse caso para os amigos. E o que ficou na memória do garoto, na verdade, é algo que não foi ruim, mágico. Né? Ele vai mostrar o pergaminho também? Vai mostrar o pergaminho e o gancho que ele ganhou de presente. Okay. Então a gente transformou um problema numa coisa bacana. Então qual é a lição que isso traz para a gente? Todas as organizações de serviço têm que ter uma estrutura planejada e organizada de corrigir o erro. E o erro faz parte do dia a dia, não quer dizer que a gente admite altos padrões de erro, nem baixos padrões de qualidade. Mas faz parte da prestação de serviço. Somos humanos. O aeroporto fechar por cerração é inadministrável, né? Então, fazendo também, que nem você fez aquela primeira pergunta, o que as companhias podem aprender com isso? Quantas vezes, durante determinados meses do ano, todas as companhias aéreas se veem de frente ao mesmo problema de overbooking, de problema de atraso nos voos e tal. Então, por que sempre se improvisa e nunca se está preparado para administrar os passageiros de forma organizada, estruturada? Se ocorrer um atraso e ele for até 40 minutos, como devemos proceder? Dá um voucher, vai para o restaurante e tal. Então você vê que ainda está muito dependente da atitude e da experiência da pessoa que está no balcão, não está estruturado como valores. Então esse também é um segundo exemplo prático de como você pode se inspirar numa grande organização de serviços e adaptar para você. Acho que a indústria de aviação tem muito que aprender com esse tipo de coisa. Né? Bacana. O Davi colocou uma coisa bacana. Muitas vezes, se a gente fizer uma análise, né, tem muita gente que gosta mais dos vilões realmente. Tem uma banda de música do interior que chama Lex Luthor, que é o inimigo do Superman. Né? Tem muita gente que cultua o Coringa, né, que é do Batman. E também, se não tivesse a bruxa má do bosque, não teria a Branca de Neve. Né? Então o Capitão Gancho também, né, o Peter Pan não seria nada se não tivesse também o Capitão Gancho, Barrica, né, e toda aquela turma lá. Né? Davi, você quer falar mais alguma coisa sobre encantamento? Nesse espaço que a gente tem, acho que o aprendizado, acho que o que a gente pode partilhar com os internautas é um pouco dessa vivência e dessa experiência, então, que a gente foi aprendendo nesses anos, mas afinal de contas, o que é encantar? Encantar, devido a esse exemplo que eu dei, é trabalhar de forma organizada, planejada, estruturada e não improvisada. Então, nós no atendimento, nós em serviços, fazemos muito menos processos organizados do que deveríamos. E encantar, na verdade, é fechar os olhos, se colocar no lugar do cliente e planejar essas ações. Então, ele espera de mim determinada coisa. Eu posso encantar de propósito? Então, teve uma época, por exemplo, que os hotéis, quando você ia dormir, alguém teve uma ideia legal e colocou um chocolatinho com uma mensagem: boa noite, é um carinho, é um encantamento. Mas a competição é grande, então hoje em dia, quando você vai num hotel e não tem o chocolatinho, você fala: cadê o chocolatinho de boa noite? Exato. Então a competição evolui e você vai para frente. Tá certo, bacana. Ô Davi, a gente tem aí um tempinho, eu queria explorar um pouco com você, já que você está na área de education, né? Qual que é a função de uma universidade corporativa nos dias atuais, no mercado assim altamente competitivo, né, em que as empresas buscam o melhor? Principalmente assim, vamos falar também do que temos vivido no Brasil, né? O Estado cumpre a sua função de educar as pessoas, mas no Brasil ele deixa um pouco a desejar. Então o que ele faz? Ele entrega a pessoa muito mal preparada para a empresa. E o que a gente está vendo hoje em dia nas empresas é uma questão muito forte de que, às vezes, nós, no nosso mundo de call center, eu sou o primeiro emprego
E às vezes eu tenho que ensinar hábitos básicos de higiene para as meninas, de atitude para os meninos. Você, na verdade, na empresa privada, você está corrigindo um pouco o que o Estado deveria te dar dessa pessoa pronta. Até de comportamento, valores. De comportamento, né? valores, etc. E depois até, na Universidade Corporativa da DEDIC, por exemplo, que a gente teve a honra de poder estar ajudando a implementar, a gente percebeu que a gente tinha que dar nivelamento de matemática e português antes da pessoa conseguir acompanhar a faculdade, porque você recebe gente que não sabe fazer regra de 3, então não sabe ler um texto, quer dizer, lê mecanicamente, mas não sabe interpretar. Sim. A partir daí, a universidade corporativa cumpre um papel que nem o Estado e nem a universidade dão, que é o treinamento mais específico e mais técnico que o trabalhador precisa para o desempenho da função dele. E o que é bacana é no mundo real. Quer dizer, adaptado para a empresa, para que a empresa tenha os benefícios a partir do desenvolvimento, né, das habilidades e competências dessas pessoas. Eu estava lendo um artigo na Economist dessa semana, muito interessante, falando assim, olha, a gente tem que olhar para a Alemanha como um grande sucesso no mundo. A Alemanha está conseguindo crescer sem a exceção de toda a Europa. E o que ele está falando é assim, naquele teste o PISA, naquele teste universal, onde a gente compara o desempenho dos estudantes, até que o estudante alemão não está muito bem colocado em comparação com todos os países do mundo. Quem ganha é Singapura. Exato. Porém, no nível técnico, existe um nível de escolaridade que não é o que para nós seria o bacharel de curso superior, o que seria aqui o curso técnico, onde o garoto ou a garota frequenta um curso técnico, que aqui seria a nossa graduação tecnológica, um curso técnico, onde ele tem sala de aula, mas ele vai concretamente para o chão de fábrica, então ele vai aprender se é da indústria de vidro, ele vai aprender a soprar vidro, vai aprender o lado mecânico. Então esse trabalhador, não necessariamente ele tem que ser um bacharel, que aliás é para estudar, é para pesquisar. Vai para o curso técnico aplicado para a empresa. O nosso governo tem incentivado ultimamente muita coisa, há uma diretriz para o maior incentivo ao curso técnico, que é um curso de 2 anos de curto prazo, e que atende mais de curto prazo a mão de obra. Veja o petróleo, por exemplo. Né? Com o pré-sal, você tem que formar gente que não dá para esperar 5 anos, 4 anos, vai ter que formar em 2 anos. Então a universidade corporativa, ela liga a teoria à habilidade prática aplicada à necessidade da empresa. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Perfeito. Uma missão. Talvez o primeiro exemplo, não com esse nome, tenha sido dado antigamente pelo Senai, né, no caso da indústria do automobilismo, né, só que houve uma grande evolução e as próprias empresas estão tratando então de fazer com que essas habilidades e competências sejam valorizadas aí pelos próprios funcionários aí também. E tem gente de nível técnico que ganha tão ou mais que o pessoal de curso superior. Então há uma volta saudável aos cursos técnicos que a gente tinha uns 20, 25 anos atrás, porque precisa, graças a Deus o Brasil está crescendo e você precisa formar essa mão de obra. Bacana. Ô Davi, nós temos aí, por exemplo, os grandes centros, trânsito caótico, né? Problemas assim de lotação de ônibus, lotação de metrô e tudo mais, né? E então muitos têm falado sobre ensino à distância, tá? Eu queria que você comentasse um pouco aí o ensino à distância normal, que a gente escuta falar bastante, e sobre o utilizado pelas corporações. Eu que sou apaixonado por educação, né? Aliás a empresa tem um sobrenome Education, né? Eu confesso para vocês que quando a gente começou a mexer com essa questão da educação à distância, a gente que vem da academia mais formal, existe um pré-conceito de que a educação à distância ela é mais leve, ela é menos profunda. Ao contrário. Dizer que é mais light, né? Mais light, vai fazer a distância, não é tão forte quanto o teu professor na sala de aula. Pessoal, não é nada disso. No último Enem, os melhores desempenhos
tem sido de alunos de educação à distância. Realmente é necessária uma certa disciplina para sentar na frente do computador e fazer o curso. Mas se a gente observar bem, na sala de aula, nossa sala de aula é bem antiga, né? Um professor, um quadro negro. É medieval ainda, né? Medieval. E ela não tem multimídia, não tem nada. Eu posso, na educação à distância, estudar história passando um filme sobre os romanos. E mostrando os personagens, mostrando as características. Quando eu estou sentadinho na frente do computador fazendo o curso, eu estou concentrado, eu não tenho distrações. Na sala de aula tem. Sem dúvida. Então, a gente foi se encantando com isso. Na educação à distância, você tem um professor, tutor, que te acompanha. Então, por exemplo, você está fazendo um exercício e já tentou uma vez, deu errado. Tentou uma vez, segunda vez, deu errado. Terceira vez, deu errado. O que a gente diz na linguagem técnica, tem um log do sistema. Então, o professor vê que você está tendo dificuldade e entra em contato com você. Você é mais devagarzinho. De repente, o professor, na sala de aula presencial, ele dá um ritmo igual para todo mundo. Mas eu queria voltar à aula. Lembra aquela hora que você perdeu algum assunto? Exato. Então, eu posso voltar à aula e eu posso trabalhar de novo até eu entender bem a matéria. Eu posso fazer ela no meu ritmo. Então, existem encontros síncronos, onde está todo mundo ligado ao mesmo tempo, por exemplo, um bate-papo, uma sala de aula, uma discussão de um trabalho, e existe o que a gente chama de assíncrono, que aí eu faço quando eu quiser, não preciso estar online com ninguém. Então, gente, é muito profundo, a multimídia permite com que o aprendizado seja até melhor e ele é interativo. Então, a educação à distância, para esse nosso Brasilzão, ela também é uma grande solução para você dar conta dessa necessidade de educação. Bacana. O que o Davi falou para a gente aí é muito importante, porque as pessoas que não querem, naquele horário, estarem sincronizados, ela pode em outro momento aproveitar aquela oportunidade e houve a unicidade de linguagem. Ou seja, a mesma informação que foi passada online, ele pode também ver da mesma forma, em outro momento aí que ele possa ter uma concentração maior. Bacana. Davi, quando a gente fala aí nesses tipos de treinamentos, muita gente fica se perguntando sobre como aferir e como medir. Muita gente pensa que é algo intangível. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós somos provedores de consultoria e treinamento e educação. E é muito natural que na empresa, principalmente a indústria financeira, que tem muito número, sempre vem aquele questionamento: tudo bem, mas esse treinamento ele vai resultar em quanto de aumento de vendas ou de produtividade? Então a gente acabou desenvolvendo algumas coisas que a gente criou, o que a gente chama de Balance Scorecard de treinamento. Bacana. Então você combina com a direção da empresa quais são os resultados pelos quais você foi responsável. Por exemplo, vendas. Fizemos uma intervenção em vendas, ensinamos a gerenciar objeções, ok? Daquelas objeções que você treinou, a gente deveria medir por monitoração, gravação, etc., aquilo que eu treinei, se o pessoal está aplicando e se as vendas subiram. Estou dando um exemplo simplificado. Então, por outro lado, esse indicador ele tem que ser muito bem negociado, porque se o mercado estiver a favor de vendas, a gente vai achar que as vendas aumentaram por causa do treinamento e era o mercado e vice-versa. Exato. Pode não vender. Mas o que temos feito desenvolvido os indicadores e as métricas para aferir aquele treinamento. Bacana. E que podem ser alterados dependendo desse momento aí. Assim, alguma coisa mudou na economia, você pode alterar também os indicadores para um determinado período também. Muito bem levantada essa questão. Em universidade corporativa a gente praticamente exige, se a gente pode dizer assim, que o cliente ou a instituição nos acompanhe pelo menos uma vez por mês, com reuniões regulares de avaliação e balanço
dos resultados do treinamento e a definição, a revisão da grade. A grade está definida. Então você pode, no mês seguinte, de repente tem uma grande distribuidora, tem um produto para desovar. E aí a área comercial quer priorizar isso naquele mês. Então a gente treina todo mundo naquele mês. Então é isso mesmo, ela tem que estar com regularidade, com dinâmica, mas ela tem que acompanhar a realidade do seu mercado também. Bacana. Davi, parece que você trouxe alguns slides aí para mostrar para a gente. Eu queria que a gente exibisse, eu queria que você fosse falando aí. Então, como eu já disse, somos uma empresa de consultoria e educação. Nosso DNA é o marketing de relacionamento. A gente vai desde a venda até a fidelização e até a retenção de clientes. Aí vocês estão vendo alguns cases bacanas que a gente tem de universidade corporativa. A Roger é uma grande distribuidora de alimentos e perfumaria ligada a produtos Procter & Gamble, Unilever, e a gente faz a universidade corporativa à distância deles, de todos os 600 vendedores espalhados pelo estado. Bacana. A plataforma de educação que vocês estão vendo é aquilo que eu expliquei do síncrono do assíncrono. O aluno pode bater e colocar videoaula, ou ver fazer sua própria aula. As próprias equipes, elas conseguem se comunicar através da plataforma. Isso a gente tem feito bastante, né? Há uma certa expertise toda especial de você transformar o conteúdo de educação presencial em educação à distância. É diferente a lógica da sala de aula. É aquela história assim, principalmente jovens do call center, né? Sim. Não dá para fazer coisa mais longa do que 3 minutos, ele já não presta atenção. Então a gente tem professores especializados na questão de que aquele conteúdo presencial que eu quero colocar à distância, qual é a dinâmica? É totalmente diferente da presencial. Vocês estão vendo uma foto real do evento, de um dos eventos que a gente trouxe para o Brasil. Esse aí é o de Porto Alegre. Esse ambiente é o ambiente do Disney Institute no Brasil. Né? Ali há uma propaganda no estado de São Paulo, mas se o internauta conseguir ler, acho que ele não vai conseguir. São os cursos que a gente traz, que é liderança, lealdade, gestão de recursos humanos, sim, qualidade em serviços, né? Alguns dos clientes que a gente já atendeu, a gente tem orgulho, acho que de já ter passado por todas as indústrias. E a história do Peter Pan, né? para todo mundo ver. Essa história de sorvete, quem sabe numa próxima eu conto, tem uma outra história para a gente contar. Mas essa história de processos estruturados para atendimento do cliente, né? Tá bom. Também, por exemplo, na Disney, todo mundo está instruído, a qualquer funcionário, a dizer para o cliente aonde fica tal coisa, até o motorista de ônibus. Certo. Porque é muito natural você subir no ônibus e perguntar, que nem hoje em dia a gente faz, por exemplo, com o segurança do shopping. Exato, perfeito. Né? Você se sente segura, né? As mulheres principalmente vão, onde fica tal loja? É melhor. E se você observar, eu tenho observado que eles estão super bem treinados, são educados. Sim, então, alguém ou fez o curso na Disney, ou foi inspirado pelas melhores técnicas de qualidade. Alguém olhou essa população e falou, olha, nos momentos da verdade eu vou pedir indicação para o guarda. Bacana. Então, ao invés dele ser violento, eu vou treinar ele para ele tratar bem o cliente. Bacana. Esse que é a relação de processos entre as áreas, para você atender bem. Aí, se Deus quiser, uma outra vez a gente pode aprofundar isso. Para você atender bem, não basta você estar a 30 segundos do cliente, você tem que envolver toda a organização nisso. Né? E deixo para vocês os nossos contatos, o nosso site, quem quiser, agradeço a oportunidade. O telefone aí. O nosso telefone é 3801-2411. Pode ligar no celular também, 9788-6745-011.
né? E o nosso site é ledermanconsulting.com.br. Perfeito. Tá ótimo. Internautas, então, nós tivemos aí uma verdadeira aula com o professor Davi Lederman, né? Davi está convidado aí para vir aqui em outras ocasiões, falando de assuntos interessantes. Não esquece depois de falar da menina do sorvete. Do sorvete fica para a próxima. Chegar, né? Davi, você vai levar aí uma lembrancinha ali, né? É o livro Call Center Dr. Hans, foi escrito por mim, pelo Luiz Edmundo Cunha e pelo Claudio Franciato, pela editora Laços, e está autografado. Essa é a segunda edição, né? Está indo para a terceira edição, graças a Deus. E também o Vilnor Group pediu aí para te entregar, e você já deve ter recebido, mas assim, é um orgulho ter aí uma revista com o número 100. Né? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado aí por mais esse encontro, né? Daqui a pouco nós retornaremos. Até já.